Deus seja louvado para sempre e eternamente. Aqui estou para mais um mergulho nas Sagradas Escrituras. Hoje eu quero reportar-me ao versículo 5 da Epístola aos Efésios, capítulo 1, onde lemos sobre filhos de adoção. Quero aproveitar este trecho, esta parte do versículo, filhos de adoção, para lhes apresentar uma ideia geral dentro da Epístola aos Efésios sobre filhos. Bom, o apóstolo Paulo usa a palavra filhos 9 vezes em sua epístola aos crentes da igreja em Éfeso. 9 vezes. 4 vezes ele menciona os filhos das trevas, os pecadores, os homens que não conhecem a Deus. Em segundo lugar, eu quero mencionar as 3 referências que Paulo faz a filhos no tocante à experiência do novo nascimento. E, finalmente, Paulo trata 2 vezes de filhos no sentido familiar. Então, filhos sem Deus, filhos de Deus e filhos dos filhos de Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos ver as 4 menções da palavra filhos na Epístola aos Efésios, referindo-se aos pecadores. Primeiro, no capítulo 2 e versículo 2, Paulo chama os pecadores de filhos da desobediência. Esta é uma forma que os judeus costumavam usar para expressar o relacionamento de uma pessoa com alguma virtude, com alguma prática, com alguma forma de vida interior ou exterior. Pois bem, quando Paulo diz filhos da desobediência, ele está exatamente chamando os pecadores de filhos desobedientes, de pessoas que não se habituaram a obedecer. Em segundo lugar, nós temos no capítulo 2, versículo 3, a expressão filhos da ira. A mesma ideia está subjacente no versículo. Filhos da ira quer dizer pessoas que têm um pai espiritual que os incita à ira, que os conduz a um terreno onde prevalece o sentimento da ira, ao invés do amor, ao invés do perdão, etc. Em terceiro lugar, Paulo menciona os pecadores como filhos da incredulidade. Se os filhos da desobediência são desobedientes, se os filhos da ira são pessoas iracundas, os filhos da incredulidade são pessoas incrédulas. E, finalmente, Paulo usa uma expressão genérica no capítulo 3 e versículo 5. Ele chama os pecadores de simplesmente filhos dos homens. São as pessoas que estão aqui na terra como representantes de uma classe que, na verdade, se esquece de Deus, não põe Deus no centro da sua vida. Em segundo lugar, eu lhes apresento agora as 3 menções bíblicas da palavra filhos na carta aos Efésios, referindo-se ao povo de Deus. Primeiro, filhos de adoção, capítulo 3, versículo 5. Que palavra linda esta, filhos de adoção. É muito interessante observar que a palavra adoção tem um conceito teológico muito forte na Escritura Sagrada. Nós, crentes em Cristo, fomos adotados pelo Senhor. Mas Paulo também chama os crentes de filhos da luz, ou seja, filhos iluminados, filhos que saíram da escuridão, capítulo 5, versículo 8, e filhos amados, capítulo 5, verso 1. Repetindo, filhos da adoção, capítulo 1, versículo 5, filhos da luz, capítulo 5, versículo 8, e filhos amados, capítulo 5, verso 1. E para concluir, Paulo menciona 2 vezes a palavra filhos numa conceituação familiar. Capítulo 6, verso 1, ele diz, filhos, sede obedientes. Portanto, filhos obedientes, a necessidade que se impõe para os filhos de que sejam obedientes aos seus pais. E concluo mencionando a 9ª referência paulina a filhos na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, filhos bem criados. Ele está exortando os pais a que sejam prudentes, a que sejam sábios na criação de seus filhos, para que eles sejam bem criados e ofereçam excelente testemunho
na casa de Deus e perante o muro que nos rodeia, mergulhando nas Sagradas Escrituras. Até o nosso próximo encontro, no nome precioso do Senhor Jesus.